Olá a todos, vamos tentar falar um pouco sobre o diagnóstico da malária. Lembrando que a malária também pode ser conhecida como paludismo, né? Paludismo e malária são a mesma doença. Bom, a malária ela é uma doença de clima tropical e subtropical. Então, países, né, regiões que se encontram próximas à linha do Equador são os locais que mais têm, né, predominância dessa doença. Então, o Brasil, alguns países da América do Sul, América Central, né, a África Central e Oceania, né, esses países que têm clima tropical e subtropical são os países que têm endemias, né, de malária, porque é a região que se concentra esse tipo de doença. No Brasil, mais especificamente, a gente tem a chamada Amazônia Legal, que é onde se concentra a maior quantidade de casos no território brasileiro. Lembrando que a Amazônia Legal ela vai incluir territórios como toda, né, região norte, mais, né, Maranhão e Mato Grosso. E tudo isso seria a Amazônia Legal, é onde se concentra a maior quantidade de casos brasileiros. Porém, quando se faz um balanço a nível mundial, a maior quantidade de casos se concentra no continente africano. Isso se dá, lógico, ao fato de não somente pelas condições climáticas, mas também pelo desamparo governamental, saúde precária e tudo mais. O mosquito que transmite essa doença é chamado de Anófeles. Anófeles é um gênero de mosquitos que é transmissor da malária, transmissor dessa doença, ele é o vetor dessa doença. Bom, o organismo que causa a doença chamada malária ou paludismo é esse aqui, é o Plasmodium SP. SP porque são várias espécies que podem causar, então a gente coloca SP que seria qualquer tipo de espécie. Mas o gênero é o gênero de Plasmodium. E o Plasmodium, ele é um protozoário, então ele pertence ao reino Protozoa. Ele é considerado um hemoparasita. E a gente tem aqui várias espécies, né, de Plasmodium, né? Como você pode ver aqui, a gente tem um monte. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Não são somente esses, tá? Tem mais, tem pelo menos 6 conhecidos aí. Só que esses 4 são os 4 que são identificados em infecções humanas. São as 4 espécies que infectam humanos. Então essas 4 espécies causam a malária. Então a gente considera, né, a nível de estudo, né, de doenças, endemias, só essas 4 espécies, mas tem mais. Bom, o diagnóstico da, da malária, ele pode ser feito de 4 formas. Acho que eu passei uma parte. Assim, tá aqui. Ele pode ser feito de 4 formas. A gente tem o diagnóstico, vou de baixo para cima aqui, tá? PCR, que seria a reação em cadeia da polimerase. Existe PCR também para malária. Lembrando que o PCR ele é padrão ouro para qualquer doença, né? Porque é um exame muito bem executado, muito específico. Porém, é um exame muito caro e inviável para, né, uma doença como a malária, que é endêmica de várias regiões que são pobres. Então, é um exame que exige mão de obra qualificada, tem um tempo maior para liberação de resultado. Então, não tem como ser uma alternativa viável. Nós temos a sorologia, né, a sorologia para a malária, que vai fazer a dosagem de anticorpos. Porém, essa não é uma alternativa tão viável para a doença, que é uma doença de amplo, assim, bem agudo, porque os anticorpos demoram um tempo a se formar, tem uma janela imunológica, então o paciente vai ter uma doença, vai ter a doença, vai passar um tempinho até ele produzir os anticorpos que sejam possíveis serem detectados na corrente sanguínea. Então, não é tão interessante a serologia para o diagnóstico da malária, porque a gente precisa de um resultado o quanto antes para aquele paciente. E esperar que ele forme anticorpos para poder dosar não é a melhor alternativa. Existe a detecção do antígeno. Aqui já estamos falando de um teste que é bem eficiente para essa doença, porque o antígeno vai estar em contato. Assim que a pessoa entra em contato com o plasmódio, a partir de então ela já vai ficar doente, né? Já vai ter a malária. Então a detecção do antígeno é bem eficiente, porque é logo primeiros dias, nesse início da doença. Então aí seria interessante. Porém, ainda é um exame um pouco caro, não está disponível em qualquer local. Então, por isso ele ainda é uma alternativa assim que é viável, mas não é uma realidade no nosso país, por exemplo, entendeu? Mas a detecção do antígeno seria uma boa. E o teste, que é considerado um teste assim como o padrão ouro, que você encontra em qualquer localidade, em qualquer local mesmo do país, porque é um exame muito fácil de ser feito, exige pouco maquinário, a mão de obra não precisa ser tão especializada, é a gota espessa. Então, esse exame sim,
é o exame de escolha, né, em qualquer lugar para diagnóstico de malária. Pode ser a gota espessa ou o exame direto. Eles são quase a mesma coisa, eu nem vou tanto falar sobre a diferença deles. Porque o princípio é praticamente o mesmo e a detecção em si é muito parecida, né? Vai avaliar a morfologia dos plasmódios. Bom, então a gente vai falar especificamente sobre esse exame da gota espessa, porque é o que é utilizado, né, como prática em qualquer lugar do país. Agora sim, o teste da gota espessa. Nós temos 5 formas, né? Aqui nós temos 5 formas evolutivas desse protozoário: esporozoíta, gametócito, esquizonte, merozoíta e trofozoíta. Porém, o que acontece? A forma esporozoíta, ela é a forma infectante. Então a gente dificilmente vai encontrar isso aqui na corrente sanguínea. Essa é a forma que você adquire quando você é picado pelo mosquito anófilo. O mosquito anófilo vai picar você, vai introduzir o esporozoíta, que é a forma infectante. A esporozoíta vai até as células hepáticas e lá vai ocorrer a multiplicação dele. As outras formas evolutivas já são encontradas na corrente sanguínea, como o gametócito, por exemplo, é encontrado na corrente sanguínea, o trofozoíta é encontrado na corrente sanguínea, e o esquizonte, que também é encontrado na corrente sanguínea. O merozoíta nada mais é do que vários merozoítas formam um esquizonte. Então eu tenho um esquizonte, dentro do esquizonte eu vou ter vários merozoítas. Então seriam duas formas evolutivas diferentes, né? O merozoíta e o esquizonte, mas você vai enxergar uma coisa só, porque vários merozoítas formam um esquizonte. A gente vai conseguir ver melhor isso quando a gente pegar as imagens. Lembrando de um detalhe importante no caso da malária, é que a identificação do plasmódio é importante para o diagnóstico, mas a identificação da espécie também é importante para o tratamento. O tratamento vai variar de acordo com a espécie. Dependendo da espécie, os tratamentos são diferentes. São um pouco semelhantes, mas são diferentes. Então é importante identificar o plasmódio e fazer a identificação da espécie também. A gente vai entender como que isso ocorre, tanto a identificação do plasmódio e a identificação das espécies, conseguir diferenciá-las. Como é que é feita de que forma que isso é feito? Aqui embaixo a gente tem o exemplo das formas infectivas, que são os esporozoítas, que está presente no mosquito anófilis e vai passar para a gente através da picada, que é essa estrutura aqui. Isso aqui são exemplos. Claro que aqui está corado, né? Essa aqui não é a coloração normal dele. Isso aqui passa por um processo de coloração. E aqui ele invadiu células hepáticas e está se multiplicando dentro das células hepáticas. Bom, aqui eu tenho um exemplo, uma tabelinha aqui de um esquema, né? Desenho esquemático sobre as 4 formas evolutivas que a gente citou, né? O plasmódio falciparum, o vivax, malária e ovale. Aqui eu tenho 3 formas evolutivas, os trofozoítas, os esquizontes e os gametócitos. Então o que acontece? Os trofozoítas vão se subdividir em 2 espécies. Duas espécies não, desculpa. Vão se subdividir em 2 formas evolutivas, né? A gente vai ter o trofozoíta jovem e um trofozoíta maduro. Às vezes pode ser descrito até um trofozoíta intermediário, né? Que está nessa transição de jovem para adulto. Eles são parecidos, mas tem uma leve diferença, né? Porque está passando por um processo de maduração. Então, olha, aqui eu tenho, por exemplo, o trofozoíta do falciparum. Seria um trofozoíta jovem, mais ou menos um trofozoíta maduro. Nós vamos chamar de todos eles aqui apenas de trofozoítas, já que não está bem definido. Então aqui eu tenho trofozoítas do falciparum, trofozoítas do vivax, trofozoítas do malária e trofozoítas do ovale. Lembrando que a malária, né, ou o plasmódio em si, ele vai para as células hepáticas, faz uma replicação inicial lá e depois ele vai para a corrente sanguínea. Ele tem um ciclo hepático e um ciclo na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele vai invadir as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de gases pelo corpo. E nas hemácias que ele vai sofrer outro processo, né, de maturação e se multiplicar novamente. E fica nesse ciclo. Então, a identificação, né, o diagnóstico é feito nas células do sangue. Por isso que esse teste, no teste da gota espessa, é feito numa amostra de sangue do paciente. E o que a gente está vendo aqui são hemácias colonizadas pelo plasmódio. Nesse caso, a forma evolutiva é o trofozoíta, e aqui a gente tem um exemplo de todas as 4 espécies que infectam os humanos.
trofozoítas. Aqui a gente tem os esquizontes. A partir dessa fase, ele vai se transformar em esquizonte. É um processo de transformação até se transformar em esquizonte. Aqui eu tenho o esquizonte, que é esse aglomerado todo aqui. Dentro dele eu tenho vários pontinhos. Cada pontinho desse é um merozoíta. É um tipo de célula. O aglomerado dessas células forma o que chamamos de esquizonte. Foi o que eu disse acima. Então aqui eu tenho o esquizonte do falcíparo, o esquizonte do vivax, o esquizonte do malare e o esquizonte do ovale. Isso aqui é só um desenho esquemático. Na prática, não vai ser tão bonitinho assim, nem sempre vai ser tão certo dessa forma. Mas aqui é só para você conseguir ter uma noção, conseguir ter uma diferença, porque você consegue notar a diferença entre cada espécie e cada forma evolutiva. Tanto de coloração, de agrupamentos, de formato das células, de arranjo, de disposição dentro delas, de diferença de densidade das substâncias encontradas. Então tudo isso vai ajudar na diferenciação dessas espécies. Aqui, por último, o gametócito. Gametócito do falcíparo, vivax, malare e ovale. O gametócito do falcíparo ele é um pouco raro de ser encontrado na corrente sanguínea, porém, ele é muito assim fácil de ser identificado. Quando você bate o olho num gametócito de um falcíparo, é muito fácil já saber, ó, isso aqui é falcíparo mesmo, certeza, porque ele tem esse formato bem diferente, né? A gente chama de formato de banana, que é esse gametócito aqui. Os outros já são um pouquinho parecidos, exigem um olhar um pouco mais atento para poder identificar qual espécie que se trata. Bom, aqui eu tenho, por exemplo, aqui já não são mais desenhos esquemáticos, são imagens reais de células colonizadas. E aqui eu tenho, olha, aqui são hemácias, tá? Que é a corrente sanguínea do paciente, aqui está corado. Pode ser corado com panótico ou com leixma. São dois tipos de corantes, né? Que são utilizados, né, na prática para identificação de plasmódio. Tanto o leixma quanto o panótipo são totalmente úteis para isso. Então aqui as células estão coradas hemácias. E pode ver que aqui tem ausência, né, de qualquer tipo de hemoparasita. Já aqui não. Aqui eu tenho uma célula, né, uma hemácia, que está colonizada. Ó. Isso aqui é um plasmódio. Então isso aqui já é suficiente para identificar, ó, esse paciente tem plasmódio. Então o paciente está com malária. Mas eu tenho que identificar a forma evolutiva. Pela característica que a gente viu acima, isso aqui se trata de um trofozoíta, né, forma evolutiva, trofozoíta jovem, e nesse caso é da espécie vivax. Eu tenho aqui mais coisas. Ó, aqui eu tenho um trofozoíta, só que maduro. Ele vai deformar as hemácias e vai ficar com esse pontilhado basofílico. E ele vai crescer dentro delas, né? Aqui ainda é um trofozoíta, só que um trofozoíta maduro. Do plasmódio vivax também. Aqui embaixo eu tenho um esquizonte. O esquizonte tem essa coloração mais grosseira, né? A cromatina que se forma nessas células é bem mais densa. E ela ocupa quase todo o espaço, né, da hemácia. Então aqui eu tenho aqui um esquizonte, dentro dele vários merozoítas. Esse aqui é um esquizonte do vivax também. Aqui no lado é o gametócito. Já não, pode ver que a diferença de esquizonte para gametócito é bem grosseira, é grande. Aqui eu tenho o gametócito do vivax também. A gente tem aqui a marginalização dessa cromatina. E isso é característica do gametócito do plasmódio vivax. Embaixo que eu tenho mais imagens. Ó. Aqui de novo são trofozoítas. Ó, aqui eu tenho a hemácia. Dentro dela tem um trofozoíta. Aqui também hemácia, outro trofozoíta também. No caso aqui trofozoítas jovens e aqui trofozoítas maduros. Tem uma formação totalmente diferente dos trofozoítas jovens. Eles têm uns crescimentos, uns alongamentos. E você percebe que aqui eu tenho, né, trofozoítas maduros do vivax. Aqui em cima eu também tenho trofozoíta maduro do vivax. Você percebe que tem, embora seja a mesma forma evolutiva, a mesma espécie, mas ele tem uma diferençazinha. Porque não é tão como eu disse, não é tão certinho como a gente imagina. Não, a gente tem umas diferençazinhas. Aqui eu tenho um trofozoíta maduro bem bonitinho, tá bem bacaninha, fácil de identificar. Aqui já é um trofozoíta maduro do vivax, mas bem deformado, bem mais diferente. Então isso é importante porque não é tão bonitinho assim na prática quando você vai encontrar essas células. Mas a diferença é feita dessa forma. A diferença entre a espécie se dá basicamente na avaliação da morfologia dessa célula, morfologia dessas formas evolutivas. Aqui, plasmódio vivax ainda, né? Esquizontes.
e, novamente, gametócito. Todas essas formas evolutivas são muito fáceis de serem distinguidas. O que causa assim, um pouco mais de confusão é somente para a identificação das espécies. É onde a gente tem um pouco de trabalho, costuma ser feito por 2 observadores, né? Então, tem o primeiro observador, o segundo observador, para poder chegar numa espécie de conclusão. E aqui eu tenho o Plasmodium falcíparo, novamente o estágio de anel dele, que é o Trophozoita, jovens, Trophozoita também, e aqui Trophozoitas, só que maduros. É um pouco parecido com o Plasmodium vivax. Tem uma leve diferença, mas é um pouco parecido. A co-infecção, né, ou seja, a infecção de 2 espécies é possível. É um pouco difícil, mas acontece, pode acontecer. A gente ter 2 tipos de plasmódio infectando o mesmo paciente, mas é um pouco difícil. Somente pela forma de Trophozoita, às vezes é um pouco difícil distinguir se é falcíparo ou vivax. Com o auxílio do aparecimento de algum esquizonte ou gametócito, fica um pouco mais fácil. Próxima imagem. Aqui, ainda o plasmódio falcíparo, só que dessa vez outra forma evolutiva, né? Esquizontes, dentro deles os merozoítas. E aqui é a forma que é mais fácil para te ajudar no momento desse, que são os gametócitos do falcíparo. Ó, gametócito do falcíparo, gametócito do falcíparo. É muito fácil de identificar porque ele tem esse formato de banana, então bater o olho ali, gametócito de falcíparo de boa. Não tem nenhum tipo de problema de confusão. O plasmódio malari, lembrando que o plasmódio falcíparo e o malari são os 2 tipos de plasmódio, né, que mais ocorrem no território brasileiro, sendo que dos 2, o falcíparo é até mais predominante ainda. O malari e o ovale são um pouco mais difíceis. O ovale, então, é bem raro ter casos de ovale no Brasil. É muito comum na África, em território africano, mas no Brasil é bem raro. Do plasmódio malari eu tenho aqui de novo o estágio de anel, os trofozoítas jovens, e os trofozoítas maduros. Você percebe que os trofozoítas maduros do plasmódio ovale e do plasmódio malari, ele é bem diferente. Bem diferente do plasmódio vivax, do falcíparo, é bem diferente mesmo. Depois eu vou ter uma comparação de todos eles, para a gente poder comparar de fato, assim, um no ladinho do outro. Novamente o plasmódio malari, aqui os esquizontes, é um pouco parecido, mas nem tanto, dá para identificar a diferença, dá para notar a diferença. E os gametócitos também são bastante diferentes dos gametócitos que a gente viu acima das outras espécies. Então aqui fica um pouco mais fácil de identificar. Do plasmódio ovale, o estágio de anel, um pouco parecido com o que a gente já viu acima, os trofozoítas jovens. E já os trofozoítas maduros são bem grosseiros, é um pouco mais fácil de identificar quando se tem trofozoíta maduro. Que é bastante comum, né? Dificilmente o paciente vai ter só uma forma evolutiva assim, entendeu? Vai ter todo um processo de transição. Você vai encontrar, às vezes, a predominância de uma forma evolutiva, mas você ainda encontra outra forma evolutiva também. E aqui, do plasmódio ovale, os esquizontes. Nesse caso é um pouquinho mais fácil, porque eles têm uma forma ovalada mesmo. A hemácia fica alongada, fica com as margens apicais com a ausência dos merozoítas, os merozoítas ficam concentrados no meio. Então é um pouco fácil de identificar os esquizontes. E os gametócitos seguem quase o mesmo padrão, só que a gente tem uma mudança na densidade, na cromatina dessas células. Então a gente consegue identificar, né, que é um ovale e consegue fazer a diferença se é o esquizonte ou se é o gametócito. Aqui a gente tem os quadros, né, no caso, gametócito dos quadros para fazer comparação. O falcíparo, que é muito fácil de identificar, o malari, ovale e o vivax. O vivax, essa característica aqui, para quem já tem um olho bom, é bem fácil bater o olho aqui e constantemente já sabe, olha, o gametócito do vivax. Não é tão difícil depois que a pessoa está bem treinada. E aqui eu tenho todas as espécies juntas, com praticamente todas as formas evolutivas, né? O plasmódio vivax, né, os trofozoítas, os esquizontes, gametócitos, plasmódio ovale, trofozoítas, pode tentar fazer comparação. Os esquizontes, gametócitos. Plasmódio malari, trofozoítas. Aqui o trofozoíta já é intermediário para maduro, aí muda bastante, aqui bem maduro, totalmente diferente. Os esquizontes, ainda um pouco parecido, e os gametócitos. Plasmódio falcíparo,
mas não está tão grande, não ajuda tanto. Os trofozoítas, que aqui sim é um bicho de 7 cabeças, quando você pega só um trofozoíta assim, difícil identificar se realmente é falcíparo, se é vivax. E aqui já são gametócitos, que é bem fácil mesmo de conseguir identificar. Aqui é uma outra espécie, tá? Essa é uma outra espécie, que inclusive já foi identificado o caso desse tipo de plasmódio em humanos. Mas ele é um plasmódio que até então ele só ataca símios, né? Só macacos. E primatas que não sejam macacos, como nós, por exemplo, ainda não, já foi descrito o caso, mas ainda não é uma coisa comum. Então a gente considera realmente só aquelas 4 espécies que infectam seres humanos. E acabou por aqui. Bom, essa é a forma que a gente consegue identificar. Então, o teste da gota espessa, a gente vai utilizar a amostra de sangue do paciente, passa para o processo de coloração para ajudar, né, para facilitar, e a gente vai fazer a visualização, né, tentar encontrar a presença, né, desse hemoparasita na corrente sanguínea. Encontrou, é um diagnóstico positivo. Depois disso, vai tentar fazer a identificação da espécie através da morfologia, da diferença de morfologia entre essas espécies. Então a gente vai tentar identificar as formas evolutivas que estão presentes e, dependendo da forma evolutiva, né, da morfologia que foi encontrada, da nossa identificação, a gente vai, né, dar o diagnóstico de qual é a espécie que está infectando esse paciente. E costuma ser realizado por duplo observadores, né? Então não é só uma pessoa que vai ler. 2 pessoas vão fazer a leitura e vão chegar numa conclusão. Vai ter uma discussão, olha, encontrei características disso, isso e isso, eu acredito que seja tal espécie. O outro vai fazer a mesma coisa e chega numa conclusão de qual espécie está infectando o paciente. Beleza? Até mais.